Salmo primeiro também é conhecido como Salmo dos dois caminhos, né? O caminho largo, o caminho amplo do pecado e o caminho estreito que leva ao céu. Amém? A pastora Cristina hoje está no Potira, né? Ela foi levar a ceia no Potira. Então hoje nós estamos todos aqui, né? Menos a pastora Cristina. Ainda com a sua Bíblia aberta, mude para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz o seguinte, as Sagradas Escrituras: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém? Amados, hoje nós iniciamos, quer dizer, em outubro é o mês da reforma, e hoje, como no sábado é o dia 31, é o dia da reforma protestante, então a gente tem essa semana como semana da reforma protestante. Então veja que eu já venho há um tempo, desde julho, eu já venho trabalhando o tema da santificação, amém? Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santificação é um tema que eu acho que tinha negado antes no meu ministério, mas a gente tem fortalecido. Então, no primeiro momento, a gente explicou que tem 3 tempos: justificação, não é isso? Santificação e glorificação. Justificação, você não faz nada, você recebe. Efésios 2, 8, 9. Pela graça, é Deus que faz. É Jesus na cruz que faz. Muito bem. E qual é o momento aqui? É fé, é pela fé. Tudo o que você precisa para receber a obra de Jesus feito na cruz é fé. É pela fé que você é salvo. Muito bem. E aí você tem a volta de Jesus. Quem aqui confia na vinda de Jesus? Jesus volta de novo para levar a sua igreja. Isso é glorificação. E isso é pela esperança. É a virtude da esperança que me mantém no caminho de esperar a vinda de Jesus. Nesse meio tempo, entre o momento da justificação e entre o momento da glorificação, é a santificação, de acordo com Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você tem aqui, olha, 2 pernas. Então o meu caminho, aquilo que em Hebreus também vai dizer, olhando para aquele que é o autor e consumador da minha fé, olhando para o horizonte. Nesse horizonte eu vejo a segunda vinda de Jesus, e para caminhar para até lá eu preciso de 2 pernas para andar. Eu posso andar numa perna só, pastor? Pode. Aí vai pulando, né? Vai pulando numa perna só. Mas para caminhar eu preciso de 2 pernas. E essas 2 pernas são justificação, Jesus fez. Santificação está na minha alçada, amém? E eu falei, então, você é muito bem, então como é que eu posso, pastor? A segunda pergunta que eu trabalhei em responder: como é que eu posso então me santificar? Eu assim, tem alguns passos. Se você tem as pernas têm que caminhar. O primeiro passo que eu falei é oração, amém? Eu falei aqui alguns domingos sobre oração, e eu disse, olha, se você não tem vida de oração, por favor, se avalie, você ainda não é crente. Você ainda não tem o Espírito Santo no teu coração. Porque a todo aquele que tem Jesus no coração, que está na ação, na orientação do Espírito Santo, vai orar. A Bíblia diz assim, olha, você faz oração e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis
faz com que essa oração chegue na presença de Deus. Amém, igreja? Então entenda bem, só não confundam, por favor, não confundam, o gemido inexprimível é do Espírito Santo, não é seu. Porque tem gente que confunde isso, que fica, quando está orando, tem gemidos inexprimíveis, não é não, Vicente? Né? Não confunda, esse é o papel do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz esses gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Nós oramos, e aí quando nós oramos, nós conectamos pelo Espírito, e nós temos nossos movimentos de oração. Tem aqui na terça-feira o grupo dos homens, os varões, né? Também tem o grupo das mulheres, com a Cristina, também tem o grupo dos jovens, com a futura pastorinha Itaninha, né? Pastorinha ainda porque não chegou na pastora ainda, só o diminutivo, não é porque ela é pequenininha não, viu? Nem porque ela é menor não, ela é grande, e vai ser grande no ministério, né? Mas a gente só pode dizer isso daqui a um ano ainda, quando o presbitério ordenar ela, que ela se for pastora de verdade. Por enquanto, ela é pretendente a pastora, né? E se Deus quiser, a gente vai ter a graça e a glória de vê-la ordenada ao pastorado. E ela dirige o grupo dos jovens. Nós temos um outro ministério que está nascendo na IPI, eu estou feliz com isso, muito realizado, que são as torres de oração. Então a gente tem torre na segunda, terça, quarta, quinta. A de quinta já está completa, tem 115 pessoas na torre de quinta-feira já. Olha que coisa, que bênção, né? E agora vai ser aberta a torre de sexta-feira. Nós vamos emendar de domingo, começa domingo 0 hora a oração, quer dizer, hoje às 0 hora já começou uma torre a funcionar, e já está ligado até quinta-feira, meia-noite. Já está interrupto, toda semana sim. Agora vai estabelecer a torre de sexta-feira, vai ser sexta-feira, meia-noite. Aí estabelece a torre de sábado. Quando estabelecer a torre de sábado, nós vamos emendar. Vai estar, minha esposa disse que eu não posso mais falar essa palavra, eu estou proibido, full time. Então o tempo todo vai ter alguém orando dentro da torre. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então a primeira coisa para santificação, eu sei que alguém está sendo santificado pela sua vida de oração. Você dedica, e nos sermões que eu fiz sobre oração, eu falei o que é oração, como se ora e como se faz isso, amém? Segundo passo hoje, a segunda coisa, além da oração, quer dizer, eu não esgotei o tema da oração não, viu? Oração tem muita coisa para ser dita ainda, mas eu vou deixar essa para outro tempo, um estudo só sobre oração. A segunda coisa é a palavra, é a Bíblia como palavra de Deus, é a Bíblia como sagrada escritura. E por coincidência, né, não vou dizer que eu sentei e planejei não, viu? Isso aqui é a ação do Espírito que foi encaminhando a coisa. É a semana da reforma. Então nós temos na reforma, um dos principais vínculos da reforma foi a releitura bíblica. Se você tem durante toda a Idade Média, não era possível a qualquer crente, a qualquer cristão ler a Bíblia, né? O próprio Lutero, para ler a Bíblia, ele tinha em cada mosteiro, em cada igreja, em cada catedral, tinha uma Bíblia que só o bispo tinha acesso, e a Bíblia era acorrentada numa mesa. Lembra que não existia imprensa ainda. A Bíblia era copiada à mão, então era uma coisa muito rara. E também tinha um mistério em volta do livro Bíblia, como se alguma coisa não pudesse tocar, tivesse que ser santo para que pudesse tocar no livro. Então todo mundo sabia o que o vigário, o que o padre dizia, o que o pregador dizia, e pronto. E eu acreditava naquilo. Então quando Lutero passa pelo estudo das Escrituras, e ele diz assim: olha, é necessário que as Escrituras estejam acessíveis a todo cristão. Olha que sonho bonito que o Lutero teve. Só que a igreja disse: não, só quem pode ler a Bíblia é quem for formado, quem for teólogo, quem for autoridade eclesial, é que pode ler as Escrituras. O fiel do dia a dia não pode.
O Lutero, quando ele se desvencilhou por várias questões aí, ele se desvencilhou da Igreja Católica, ele passou um tempo, a primeira obra do Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão vernacular. Eu ainda acho que era mais fácil ler o latim do que ler o alemão, viu? Mas o povo, pela primeira vez, através de Lutero, o povo teve acesso às Escrituras e puderam ler a Bíblia no seu idioma. Hoje nós temos a Bíblia, não sei em quantos mil idiomas, eu acho que são poucos idiomas no mundo que não tem a Bíblia ainda no seu idioma. E mesmo num idioma, em português você tem tantas versões, que hoje está até difícil de falar uma versão, são tantas que você pode ler. Hoje nós temos o acesso da Bíblia no celular, eu acho fantástico. Você pode ter todas as traduções em grego, em hebraico, em inglês, em chinês. Você pode ter tudo lá no celular, lá no tablet, no computador. Mas tem uma coisa que me entristece hoje. Depois de 500 anos de livre acesso às Escrituras, nós nunca fomos tão analfabetos na Escritura. Perdemos o amor, perdemos a ênfase de que ler e estudar as Escrituras. Eu desafio hoje, são poucos que passariam isso. Imagina você hoje que Jesus voltasse e que ele começasse por uma sabatina das Escrituras. E você não pode ler a Bíblia, tem que dizer de cor o que você sabe. Pense aí com você, o que você poderia falar para Jesus? Quantos salmos você poderia dizer para Jesus? Quantos textos você poderia dizer para Jesus? Amados, me parece que esse livre acesso às Escrituras tinha uma curiosidade. Alguns indígenas, algumas tribos não queriam que se escrevesse a história deles. E aí perguntou, mas por que não? Por que não vai escrever a história da sua tribo? Por que não vai ter literatura na tua língua? E aí um cacique, né, já idoso, ele disse, quando você bota no papel, você tira do coração. E me parece que a gente andou isso, né? A gente tem uma biblioteca, e a gente compra livro, bota lá, e o livro está lá, e diz, não, eu sei, o livro está ali. E a gente perdeu essa coisa de trazer no coração, as Escrituras. Amém, igreja? De trazer no coração as Escrituras. Então, santificação é assim. Santificação, ela é esse segundo passo, é de conhecimento das Escrituras, pois nas Escrituras contém as promessas de Deus para a tua vida. Como é que você pode, na hora da oração, dizer, Senhor, Tu prometestes isso, se você não leu, se você não estudou? Se você fosse colocado, e olha que o inimigo, você lê lá em Mateus, né, em Lucas, o momento em que Jesus está no deserto, o inimigo, ele vem e ele afronta Jesus com as Escrituras. Ele usa as Escrituras para dizer para Jesus. Só que Jesus também diz isso. Então, amado, olha, então vamos entender. Primeira coisa, as Escrituras, a reforma trouxe 5 solas. Não sei se vocês ainda lembram disso, né? Nós reformados temos em primeiro local sola Escritura, só a Escritura, é só a Bíblia, porque havia naquele momento, em outra circunstância, haviam outros documentos que estavam tendo igualdade de autoridade com as Escrituras. E eu quero hoje abrir o coração e falar para você que hoje, no momento atual, nós estamos passando por uma situação em que coisas paralelas às Escrituras estão ganhando mais autoridade ou a mesma autoridade que as Escrituras. Perdão, não quero agredir ninguém,
tá certo? Mas esse negócio de dizer que o Senhor está dizendo, Deus está falando e não está na Bíblia, está corroborando para uma disputa de autoridade, e a pessoa por essa digamos assim, por essa incorporação da autoridade do Espírito Santo, se acha que está com mais autoridade do que as Escrituras. E ela chega na vida da pessoa e diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, isso assim vai acontecer na tua vida. Amados, heresia, heresia, heresia. A Sagrada Escritura, o livro, a Sagrada Escritura é a nossa única, o primeiro ponto da confissão de fé de Westminster. As Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são a nossa única regra de vida, fé e prática. Amém? Precisamos sim, amados. Compete conosco hoje uma teologia, né, chamada teologia do Espírito Santo, em que coloca o Espírito Santo fora da Trindade, e coloca ministérios e bota igrejas com práticas nada cristãs, nada bíblicas. Eu fui a algum movimento um tempo desse atrás, e no auge desse movimento, essa igreja cresce muito, né? No auge desse movimento, pastores, uma reunião só de pastores, parece que incorpora um galo ou uma galinha, começa a pular de lado e cacarejar para um lado, o outro começa a gritar para o outro lado, e eu falei assim: Jesus, isso não está na Bíblia, não está na Bíblia, não está na Escritura, meu amado. E hoje nós estamos corroborando, ou estamos disputando a autoridade da Escritura com movimentos que se dizem em nome do Espírito Santo. Quando no Evangelho de João vai dizer que o Espírito Santo, quando vier, ele fará nós conhecermos as palavras de Jesus. E o Espírito Santo veio em Pentecoste. E você tem o Espírito. Você aceitou Jesus, amém? Amém? Alguém ainda não aceitou Jesus? Se não aceitou, levante a mão e vamos aceitar Jesus agora, porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. E me parece que nesse momento vem essa coisa, e eu fico meio pensando, porque há uma compreensão, quando a gente fala entre as Escrituras e o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo incorpora, né? Não, eu estou cheio do Espírito, e quando eu estou cheio do Espírito, tem umas manifestações estranhas que não estão na Bíblia. Amado, amada, e aí acaba dizendo: olha, a Bíblia aí deixa de lado, o Senhor está dizendo, e fala inclusive na primeira pessoa, né? Eu, o Senhor, estou dizendo, né? Eu me lembro que numa das reuniões que eu fui, alguém que estava lá devia ter um movimento na igreja que precisava de dinheiro, aí uma profecia surgiu e disse assim: eu, Senhor, estou dizendo, coloque 10 mil reais na caixa que eu te retribuirei com 100 mil. Amados, eu fiquei pensando comigo, né? A minha Bíblia que eu leio, que eu estudo há mais de 30 anos, né? Ela diz o seguinte: o meu dízimo é fruto da bênção que Deus já me deu. Olha como é que as coisas vão invertendo. E outro disse: não, dê o dízimo que Deus vai ser obrigado a te reter. Olha, está errado, não é esse o caminho. As Sagradas Escrituras estão aqui, elas são o suficiente. Evangelho de João, mas o que está escrito, o que está revelado, é suficiente para te levar aos pés do Salvador. Amém, igreja? Que não precisa, Paulo vai dizer assim: anátema, ou quem tiver outro evangelho, quem tiver outra novidade, seja anátema, seja maldito. Então ele vai dizer para mim, verso 16: toda Escritura é inspirada por Deus. Por favor, não assim, tem gente que vai dizer assim: é toda Escritura, tudo que tiver escrito. Não. Paulo aqui está se referindo às Escrituras sagradas. Essa Escritura é inspirada por Deus. E havia uma discussão, inclusive na época da Reforma, entre os livros chamados deuterocanônicos,
Qual é a diferença, pastor, entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Ela tem mais alguns livros. E esses livros já estavam na discussão na época da Reforma. Foi o Calvino, o criador do presbiterianismo, foi o Calvino que disse: essa literatura é boa e te tem alguma coisa para te ensinar, mas não é palavra inspirada por Deus. Quem fechou o cano, essa Bíblia que está na tua mão hoje, quem fechou esse cano foi Calvino. Foi João Calvino que disse: estes livros são consagrados e inspirados pelo Senhor. Outros escritos, eles podem até te ajudar, mas eles não são na categoria de escritura inspirada por Deus. Então a primeira coisa é saber que está o teu acesso, amém? Sola Escritura na tua mão. A Bíblia está na tua mão, sim ou não? Se não está a Bíblia mesmo, está no celular, né? Só que tem gente que bota no celular e nunca nem abre o celular. Fala assim: vamos ler um salmo primeiro aí no seu celular. Aí eu fico assim: eita pastor, como é que acha esse negócio aqui? Né? E aí outro assim: eita, aí a desculpa, né? A desculpa: não pastor, é o seguinte, eu precisei formatar meu celular e ainda não instalei esse novo programa aí da Bíblia. Amém? Querido, tenha na tua vida, todo dia, duas coisas. A primeira coisa é oração, amém? Segunda coisa é leitura das Escrituras, ou seja de papel, ou seja no celular, ou seja ouvida. Hoje você tem uma possibilidade grande. Não pastor, não tem tempo de ler. Mas assim, você pega o ônibus, gasta 1 hora de ônibus, bota no teu celular, bota na bolsa, um fonezinho no ouvido e vai ouvindo a Bíblia. Amém, glória a Deus. Olha, nunca foi tão fácil, né? Quero relaxar um pouquinho, quero deitar aqui para te bota o fonezinho de ouvido e fica escutando a palavra de Deus. Nunca foi tão fácil ter isso. Agora, para quê, pastor? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou ler a Bíblia? E aí você tem 2 ou 3 caminhos que eu quero estar dizendo aqui: os caminhos autênticos e os caminhos inautênticos. Me parece que nós passamos por um período em que eu diria assim que os evangélicos se tornaram bibliolatras. Eu me lembro de um filme que eu assisti, não me lembro mais o título do filme, mas era um filme de exorcismo. E no auge da manifestação, da incorporação do maligno, né, a pessoa que estava tentando exorcizar a possessão demoníaca, ele pegou uma cruz e levou diante do maligno. E o maligno pegou a cruz e quebrou. E deu uma gargalhada. Aí ele correu, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia no Salmo 91. É clássico esse, né? E abriu e mostrou assim. O maligno pegou a Bíblia e rasgou. Esse foi fácil. Eu não tinha conhecido esse filme ainda, né? E aí ele disse para o cara: o que faz a diferença é a fé que você tem no coração. E parece que durante um tempo a gente abriu a Bíblia, botou Bíblia. Você vai em casa de muita gente ainda hoje, tem a Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso fosse um fetiche, como se isso fosse uma maneira automática de expulsar coisas ruins da tua casa. Amado, a palavra que faz diferença é a palavra que está no teu coração. É a palavra que você introjetou dentro de você, que você leu, repetiu e fez com que ela fizesse parte da tua vida, de tal maneira que no momento do perigo, no momento da dificuldade, você sabe de um versículo. Quando a pastora Cristina estava enferma, passou por aquela crise no hospital, nós separamos 2 versículos só. Como naquele momento ela delirava muito, ela não tinha como, e você vai repetir, minha querida, 2 versículos. Um versículo, Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quem teve com ela sabe que nas maiores dores ela ficava repetindo esse versículo. O segundo versículo ela dizia: tudo
posso naquele que me fortalece. Amado, qual é o versículo que você tem para a hora da dificuldade? Imagina você que fosse uma guerra. Imagina você que fosse uma guerra. E que a Sagrada Escritura é a arma, como diz em Efésios, capítulo 6, né, de Efésios, a armadura do crente. E a palavra é a espada. Amados, agora imagina você que você foi para a guerra. E que a palavra hoje em dia é metralhadora, né? Aí quando chega lá na hora de enfrentar o inimigo, você tem a metralhadora, mas não sabe como usar. Aí quando você está de frente com o inimigo, você diz assim, olha, para aí um pouquinho, espera aí, que eu vou ali aprender como é que usa essa arma para voltar para te matar. Vai resolver? Vai resolver? Vai não, vai não. Então você tem que estar adestrado hoje. Você tem que estar preparado hoje, meu amado, minha amada, com as Sagradas Escrituras no teu coração. Então ele vai dizer assim, olha, a palavra, a Escritura inspirada por Deus. Então a primeira coisa é lembrar que esse livro, enquanto papel, é só um livro de papel. Se você botar no fogo, ele queima. Se você rasgar, ele rasga. Ele é um livro de papel como qualquer livro. Mas nele tem a palavra de Deus para a tua vida, amém? Amém, amado? Por isso ele é inspirado por Deus, ele tem a palavra de Deus para a tua vida. Mas para que serve isso? Aí ele vai dizer assim, ó, é útil para o ensino. Aqui teve, não sei se aqui tem alguém, mas na história ao longo da alfabetização teve muita gente que aprendeu a ler na Bíblia, né? Aprendeu a ler mexendo na Bíblia, aprendendo a letrinha, juntando palavra, juntando palavrinha, fazendo frase e depois lendo de carreirinha na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então para que serve a Bíblia? Diz nosso primeiro item da confissão de fé de Westminster, né? As Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são a nossa única regra de fé, vida e prática. Amado, eu ainda não tenho uma coisa que tenha acontecido na minha vida, mesmo agora depois de 2000 anos de cristianismo, em que eu tenha um problema em que a Bíblia não me mostra uma resposta, amém? Não tem. Com a mesma tecnologia, computadores inventados, né, não, Canindé? Tendo tanta coisa desse jeito, mesmo assim, quando Deus toca no meu coração, essa escritura está atualizada. Entenda bem, quem tem filho no colégio aí, ou quem está estudando, né? Aí eu preciso de um livro, mas esse livro aqui é 5ª edição, o livro novo já está na 8ª edição. Quando é 5ª edição? 2015. Já não está valendo mais. Já passou. Não, esse livro aí está muito velho. O conhecimento dele ainda está desatualizado. Amado, as Escrituras Sagradas têm milênios e ainda está atual, porque ela é inspirada por Deus, amém, igreja? Porque ela é a Sagrada Escritura. E para eu ter um caminho de santificação, para eu trilhar nesse caminho, para eu andar nesse caminho, as Sagradas Escrituras é a minha bússola. É a minha bússola. A questão é que tem muita gente querendo experimentar Deus sem conhecer as Sagradas Escrituras, porque vivemos um momento em que a experiência se tornou mais importante do que o conhecimento das Escrituras. Momento em que movimentos dizem assim, vem aqui, experimente Jesus. Depois, se você quiser, você lê a Bíblia. Amados, a Bíblia é o toque de fé. Então, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, como a Bíblia puxa a orelha da gente, né? Não precisa nem ser a Bíblia inteira, você vai ler Provérbios, é chibata de 31 capítulos de chibata de ponta cabeça. Filho, obedece o pai, obedece a mãe. Homem, deixa de ser doido. Se for atrás de uma prostituta, você vai acabar morrendo. O final da história é a morte. Você vai atrás de uma mulher adulta, o final é a catatumba, é morrer, ficar lá dentro. E vai ensinando. E vai ser, mas você quer ganhar, ser bênção na vida? Obedeça ao teu pai, obedeça. Ele vai dizendo ao longo das Sagradas Escrituras. É boa para repreensão. E olha, a chibata come
quando a gente lê as Escrituras com o coração aberto. Deus, o Espírito Santo, Ele lhe revela o seu pecado. E nós precisamos então, no momento da oração, deixar essa confissão no genérico, né? A gente vai orar e diz assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, ó Deus. E pronto, está resolvido. Amados, eu falei em uma das minhas pregações anteriores, eu disse que você precisa ter um momento de silêncio, para que o Espírito Santo revele ao teu coração qual é o pecado específico que está travando a tua vida. Qual é o pecado que precisa de verdade ser removido, tratado, curado. Porque enquanto você ficar botando band-aid por cima, fica bonitinho, mas você não sabe por que a vida não está acontecendo, porque você não deixou que as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo lhe repreendesse, lhe corrigisse para a educação na justiça. Amada, isso é muito importante, muito importante. Ah, bom, então qual é o objetivo, pastor, de eu passar por isso tudo? Qual é o objetivo de eu entender que as Sagradas Escrituras vêm antes da experiência? Porque nós entramos num momento em que muita gente está dizendo que Deus só está presente quando eu sinto. Se eu sinto Deus, se eu arrepiei, Deus está presente. Se eu não sinto Deus, Deus está ausente. Olha, por favor, olha para cima, olha aqui para a igreja assim, olha para esse espaço vazio que tem entre você e o teto da igreja, que aqui é alto, né? Aqui a gente tem uma ideia de altura de santidade, né? A gente fez a igreja bem alta para ninguém dizer que estava abaixo o teto. O que é que tem entre você e o teto? Está vazio? Quem é Deus? Deus é o vazio. Deus preenche todo esse espaço. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, quer você experimente, quer você não experimente. Deus está preenchendo todo esse espaço circundante. E não é só aqui não. É na terra inteira. Ah, não é só na terra não. É no universo todo. Deus é único e preenche todo o espaço. Não precisa desse negócio, e agora eu estou sentindo. Olha, o sentimento é bom. Louvar a Deus com sentimento é bom. Mas ele não é critério de toque para a verdade que o Senhor tem para te dizer. Não é critério de toque para dizer que é a presença do Espírito Santo. Não é critério de toque fora das Escrituras. Então as Escrituras são palavra de Deus revelada, inspirada. Elas servem para quê? Para o ensino, para a repreensão, para que você seja devidamente educado na justiça. Para quê, pastor? Ele vai dizer no verso 17: a fim de que todo homem, e toda mulher também, se você tem pode botar barra mulher aí, porque o homem aqui é genérico de humanidade, porque toda a humanidade que seja consagrada a Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? O que é ser perfeito? Santificação. Onde é que você adquire perfeição? Santificação, caminho de santificação. Então hoje, iniciando a semana da reforma, só a Escritura, só a Escritura. Vamos tirar os adendos, vamos tirar os poréns, os senão, os porquês. Vamos colocar a Escritura como centro da nossa fé, amém? Até se aparecer outro dizendo assim: eu estou revelando, não aceite, se estiver fora da Escritura. A Escritura é suficiente. Às vezes a pessoa chega assim: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, querido, tem duas coisas. Primeira coisa, eu falo com Deus todo dia. Se ele quiser falar comigo diretamente, ele não precisa intermediário. Jesus, ao morrer na cruz, ele eliminou o intermediário. Ele é o único sacerdote, sumo sacerdote, que intermedia. Você não precisa de intermediário. Você não precisa que alguém venha
dizer a você que Deus está falando para você isso ou aquilo. Amados, leia na Escritura. O que é que Deus está dizendo a você no teu coração? Estude na palavra do Senhor. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Responda isso profundamente. E Ele vai dizer claramente para que você seja um homem ou uma mulher perfeita e perfeitamente habilitado. Como é que eu adquiro a perfeição, pastor? Processo de santificação. Primeiro, oração. Vida de oração na presença do Senhor. Segunda coisa, conhecimento das Escrituras no coração. Tirar essa palavra do papel e trazer para dentro de você. Não é colocar a Bíblia como debaixo do braço, como era antigamente, né? Até isso a gente já está meio longe, né? Eu não me lembro mais de estar vendo gente, né, Erivan? Antigamente todo crente tinha uma Bíblia bem grande debaixo do braço, né? E a gente conhecia o crente pelo jeito de segurar a Bíblia, né? Se fosse um irmão batista, né? Ele segurava a Bíblia dentro da mão para baixo assim, ó, né? Dentro da mão e baixo. Se fosse um irmão mais pentecostal, Assembleia de Deus, ele carregava a Bíblia colada no peito assim, ó, né? Se fosse um presbiteriano, era a Bíblia debaixo do braço. Ele chamava que era desodorante de crente, né? O presbiteriano botava a Bíblia debaixo do braço e apertava debaixo do braço. Ele já brincava com isso, que sabia a maneira como que segurava a Sagrada Escritura, sabia qual era a identidade religiosa dele. Hoje está difícil para qualquer um dos três. Vejo milhares de pessoas indo à igreja, vejo os movimentos mais modernos. A maioria das pessoas que estão lá não tem Bíblia. Está no celular, beleza, tudo bem. É palavra do Senhor também, é inspirada no celular também? É inspirada, porque não é o livro que é inspirado, é a Escritura que é inspirada. Se ela está no celular, se ela está no tablet, se ela está no computador, ou se ela está num livro escrito, o meio não vai diferenciar muito, o meio não vai fazer muita diferença, desde que você entenda que ela é uma palavra de Deus inspirada por você, amém? Então o que eu disse hoje? Começamos nesse momento agora a falar das Escrituras, hoje só a Escritura. Eu disse hoje que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Bom, ela tem outras, não tem problema não, mas se baseie nela. Ela tem todo o conhecimento necessário para te levar à vida e à salvação em Jesus, amém? Amém, igreja? É o caminho, está aí, tá certo? Mostra para ele. Segunda coisa que eu disse hoje, olha, eu preciso de orientação na minha vida. Onde é que eu vou buscar? Na Bíblia, na Sagrada Escritura. Ela vai te indicar, ela vai te dizer. Aí, eu quero ser perfeito. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Olha, eu leio a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Há muitos anos já, né? E vira e mexe, tem versículos, né? O Astrolábio trouxe um versículo um dia desse no grupo dos homens que me surpreendeu, né? Bom, mas eu nunca tinha parado, não é que eu nunca tivesse lido, eu nunca tinha isolado, né, Vicente? E visto aquilo daquele jeito. Amados, a cada dia as Escrituras se renovam. Então no próximo domingo eu vou continuar falando sobre Sagrada Escritura, sobre caminhos de santificação. E nesse caminho de santificação nós vamos continuar analisando como que a Escritura nos leva à santificação. Não há santificação que não seja por intermédio das Escrituras. Amém, amados? Não tem caminho de santificação que não passe pelo viés do conhecimento, do juízo da Bíblia e das Escrituras reveladas. Então, se eu quero ser perfeito, tem alguém que quer ser perfeito? Eu fiquei sozinho, ninguém quis. Amém. A Erivalda pelo menos quis ser comigo, né? Amados, perfeição você não vai adquirir.
Porque se nós pudéssemos adquirir perfeição, não precisava de Jesus. Mas olha, é dever nosso caminhar em direção à santificação, à perfeição. Porque sem santificação, Hebreus capítulo 12, 14, ninguém verá a Deus. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai maravilhoso, nessa noite, Jesus, aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, nós entendemos que as Sagradas Escrituras são o caminho da nossa santificação e que ela é inspirada por Ti, ó Deus. Ela é palavra inspirada por Ti, ó Pai, para que eu possa, Senhor, ter a minha vida no caminho do aperfeiçoamento, no caminho da santificação. Então eu coloco a minha vida, a vida de cada um nessa igreja aqui hoje à noite, ó Deus, no Teu caminho, e que a leitura das Sagradas Escrituras venha de maneira a tocar a nossa vida e fazer com que sejamos servos aprovados e aperfeiçoados na Tua presença. Em o nome de Jesus.